Queridos irmãos, eu quero mais uma vez saudar a todos com a paz do Senhor. Eu estava olhando ali para o lugar onde tinha o relógio e eu fiquei até alegre porque ele não está mais ali. Mas depois dessa palavra que o pastor Zé Carlos falou, eu fiquei pensando: manda quem pode e obedece quem tem juízo. E como eu tenho juízo, eu vou obedecer ao nosso pastor. Prometo aos irmãos que não vou exceder, mas Deus tem, meus amados irmãos, nesses dias, me inquietado, falado comigo sobre a sua igreja. E falado sobre coisas que determinam ou que contribuem para o crescimento de uma igreja. E eu, tendo essa oportunidade esta noite, eu quero usar esses minutos que me foi dado para falar sobre esse assunto. Em poucas palavras, coisas que contribuem para o crescimento da igreja. E eu quero ler Mateus capítulo 16, eu quero ler o versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus queridos irmãos e meus distintos amigos, quando nós tomamos em nossas mãos a Bíblia Sagrada, a infalível, eterna, poderosa, fiel Palavra de Deus, no Velho Testamento, nós vamos observar que mesmo quando a igreja não era visível aos olhos humanos, ela no plano eterno de Deus, já era uma igreja grande. E a primeira referência com respeito a essa verdade, nós vamos encontrar no capítulo 24 de Gênesis e o versículo 60, quando Rebeca, que é uma figura da igreja, estava se despedindo da sua família para encontrar-se com Isaac, que é um tipo de Cristo. Naquela oportunidade foi feita uma reunião familiar, ali foi feita uma oração. Mas não foi uma simples oração, uma oração profética, uma oração que apontava para o futuro da igreja. E eles oraram assim: ó nossa irmã, se tu em milhares de milhares e possuas tua porta dos teus aborrecedores. Mais tarde o profeta Isaías, também profetizando acerca da glória, da prosperidade, do progresso, do crescimento da igreja, lá no capítulo 54, ele diz: amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas da tua habitação, alonga as tuas cordas, firma bem as tuas estacas, porque transbordarás à direita e à esquerda. E ele ainda diz: nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Pode se levantar Satanás, pode se levantar todos os demônios, pode se levantar quem quiser se levantar contra a igreja, que não vai impedir a sua marcha triunfal, não vai impedir a sua vitória, não vai impedir o seu crescimento. Porque esta igreja, ela não está firmada, ela não está fundamentada no Papa, ela não está fundamentada em nenhum sábio deste mundo, ela não está fundamentada em nenhum líder político. Esta igreja tem as suas bases no sangue do Calvário, ela está firmada na rocha. Quando Pedro afirmou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo,
em cima desta afirmação, Jesus disse: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele, Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não vi até hoje ninguém se levantar contra a igreja para ser bem sucedido. E quando nós vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, aonde nós vamos encontrar a igreja já visível aos olhos humanos, nós não vamos ver uma igreja que se arrasta, nós vamos ver uma igreja que marcha, nós vamos ver uma igreja que cresce. Aliás, ela já começa grande, porque a Bíblia diz que no dia de Pentecostes, quase 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. No dia em que Jesus curou aquele coxo na porta formosa do templo, a Bíblia diz que se ajuntaram aos apóstolos cerca de 5.000 pessoas. E a Bíblia diz lá no capítulo 9 de Atos que as igrejas em Jerusalém, na Judeia, na Galileia, na Samaria, elas tinham paz e elas se multiplicavam. E a Bíblia diz que cada dia o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eram sacerdotes se entregando para Jesus, era mágicos se convertendo, era praticantes da magia negra. A igreja crescia de forma acelerada, e diz alguns escritores, alguns pesquisadores, que em apenas 10 anos aquela igreja chegou a cerca de 100.000 membros, numa época em que professar ser cristão era assinar a sua sentença de morte. Mas o que me alegra é ver que a perseguição dos judeus, as fogueiras, os leões do Império Romano, nada impedia aquela igreja crescer. Crentes eram queimados vivos como um churrasco, crentes eram despedaçados nas arenas de Roma, crentes eram cerrados pelo meio, passados ao fio da espada, mas a igreja crescia, a igreja prosperava, a igreja avançava, porque maior é aquele que está na igreja do que aquele que está no mundo. Aleluia. Ei, calabachara. Deixa eu mandar. Nada é capaz de frear a igreja. A igreja, meus amados irmãos, ela é como um rolo compressor. Ou Satanás sai da frente, ou ela passa por cima dele. Porém, o crescimento da igreja não se dá por acaso. É como eu disse no princípio, Deus tem falado comigo. Quais as coisas que levam a igreja a crescer? Primeira delas, a união. Uma igreja desunida, irmão, não sai do lugar. Uma igreja desunida, ela não vai a lugar nenhum. Uma igreja desunida é como uma tartaruga de pernas para cima. Faz muito movimento, mas não sai do lugar. Para a igreja crescer, é preciso que os crentes, os irmãos, estejam unidos. Ministério unido, diáconos unidos, círculo de oração unido, mocidade unida, adolescente unido, porque aonde há união, há paz. Aonde há paz a Deus,
E aonde há Deus há prosperidade. Aonde Deus está, Satanás não se anda, Satanás não tem vez. A Bíblia nos mostra em Atos dos Apóstolos esta causa que fez a igreja primitiva crescer. A Bíblia diz que era o coração e a alma dos que criam, irmão. Ali não havia grupinhos, não. Só havia uma igreja que deu muito trabalho a Paulo. Aliás, era a igreja mais pentecostal da época. Era uma igreja que tinha dentro dela os dons espirituais, todos eles, que era a igreja em Corinto. A igreja em Corinto tinha 4 grupos. Um grupo dizia: eu sou de Paulo. Outro dizia: eu sou de Pedro. Outro dizia: eu sou de Apolo. E outro dizia: eu sou de Cristo. Aí Paulo chegou com a chibata na mão e disse: quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Não, aqui quem manda é Cristo. Aqui tem que ser todos em Cristo. Porque foi esta oração que Jesus fez lá no capítulo 17 de João. Ele disse: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. E um dos menores salmos da Bíblia, que é o Salmo 133, está escrito: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Igreja não é para ter grupinho, não. Eu sou desse grupo aqui porque é da minha mesma classe social, tem o mesmo padrão de vida que eu tenho. Eu não me misturo com aquele ali, porque temendo que eu, na igreja de Cristo, não existe isso. Ou nós somos um, ou estamos fora da Bíblia. A união é que faz a igreja crescer. Meus irmãos, todos os movimentos sociais que acontecem no mundo, todas elas são firmados num slogan. Qual é o slogan? Um povo unido jamais será vencido. Uma igreja unida, não há Satanás que resista. A Bíblia diz a mim e para você, pastor, evangelista, presbítero, diácono, auxiliar, membro congregado, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Igreja unida é a igreja que cresce. Colocar o ombro ao lado um do outro. Porque, meus amados irmãos, é através da desunião que o diabo entra. Eu estava pensando nisso quando eu me lembrei do tempo que eu era menino. Naquele tempo não havia a violência que há hoje. A gente brincava no meio da rua, as famílias sentavam na calçada, os muros eram baixos. Hoje as casas são verdadeiras fortalezas. Você não vê nem as casas, só vê os muros. E ainda tem uns que colocam no portão cão bravo, pitbull, Rottweiler, por causa da violência. E a gente ia brincar. E eu me lembro de uma brincadeira que a gente formava um círculo ou uma roda, e cada um dava a mão ao outro, e ficava um do lado de fora. Não sei se vocês brincaram disso aqui. Eu brinquei. E o cara lá de fora dizia: eu entro. E a gente dizia: não entra, eu entro. Aí ele fazia carreira e se jogava. Mas como todos estavam de mão dada, segurando firme, ele batia e voltava. Assim é no mundo espiritual. O diabo diz: eu entro. Mas a igreja unida diz: você não entra. Eu entro. Você não entra. O diabo vai numa janela e alguém diz: o sangue de Jesus tem poder. Ele corre para outra janela. O Senhor te repreenda. Ele vai lá para a porta e o diácono, cheio do Espírito Santo, diz: queima ele, Jesus. E a igreja segue caminhando, crescendo, avançando, prosperando, porque Jesus
não deixou aqui na terra uma igreja minguada, uma igreja caricata, uma igreja de 4 gatos pingados, não. A igreja de Jesus não tem 144 crentes, não. João viu uma multidão como a areia do mar. Esta é a igreja de Jesus, uma igreja próspera, aleluia. Mas tem que estar unida. Quando Neemias foi restaurar os muros de Jerusalém, ele orou, convocou o povo, e ele viu o pastor Paulo, que tinha muita gente, mas a obra não estava avançando como deveria avançar. E ele detectou o problema. Pode ver lá no livro de Neemias. Neemias olhou e disse: olha, grande e extensa é a obra, mas nós estamos separados uns dos outros no muro. Irmão, não basta estar reunido, irmão, tem que estar unido. A Câmara se reúne todo dia, ou quase todo dia, mas não estão unidos. O Congresso, o Senado, se reúne também, mas não estão unidos. Não basta a gente estar aqui reunido, não. Tem gente que está sentada às vezes no mesmo banco, mas diz: eu não vou com a cara desse irmão. Eu não vou com a cara dessa irmã, é muito chato, é muito antipático, é isso, é aquilo. E aí é uma brecha que dá para o inimigo entrar. Porque quando a união, irmão, crente não fala mal um do outro, crente não fala mal do pastor, crente não fala mal do ministério. A igreja coesa é uma igreja que cresce para a glória do Senhor Jesus, aleluia. Olha para a tua irmã que está do teu lado, olha para teu irmão, olha para teu companheiro aqui no púlpito e diga: nós somos um, 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 e Satanás não vai nos separar. Nós somos filhos do mesmo Pai, comprados pelo mesmo preço. Aqui não tem grande, aqui não tem rico, aqui não tem poderoso, aqui tem gente lavada, remida pelo sangue do Cordeiro, aleluia. União. A Bíblia diz, está lá, o cordão de 3 dobras é mais difícil de ser arrebentado. Eu conheço a história de um cidadão. Ele estava no leito de morte, já se ultimando, reuniu a família, e ele pegou um pedaço de pau fininho, aí chamou a mulher dele: minha filha, quebra esse pedaço de pau. E ela quebrou com facilidade. Disse: agora passa, coloca em 2 e passa para o filho mais velho. E manda ele, quando o filho mais velho pegou, quebra, ele quebrou. Passa para o outro filho, e foi passando. Meus irmãos, quando chegou num certo momento, ninguém podia quebrar. Estava tudo juntinho, e aí não tinha que quebrasse. Assim, meu irmão, é a igreja de Jesus. Quando nós estamos unidos, Satanás olha para os demônios e sabe o que é que ele diz? Vamos cair fora, porque aí vem chumbo do grosso. Esse povo é um povo só, e com ele nós não podemos. Então a união é a primeira coisa que contribui para o crescimento de uma igreja. Segunda coisa, rapidamente, pelo menos no meu são 9 e 10, não sei no do senhor. Segunda coisa que faz uma igreja crescer é o bom testemunho dos crentes, irmão. Não existe nada que atrapalhe, que emperre mais uma igreja do que mau testemunho dado por crente. Tem gente que diz:
aquele lugar é muito duro. Não tem coração duro para o evangelho pregado na unção do Espírito de Deus. A palavra de Deus é como um martelo que não se apenha, irmão. A palavra de Deus, ela vai num lugar. Pode procurar, pergunte ao nosso irmão Anselmo, doutor Anselmo, não sei se ele está aqui. Pergunte ao maior cardiologista do mundo, aonde fica a divisão da alma e do espírito, para ver se ele sabe de responder. Mas o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e que penetra até a divisão da alma e do espírito, e separa juntas e medula. Não, pastor, é carne, ali ninguém se converte, não. Ali o pessoal é muito duro, não. O que atrapalha, o que impede as pessoas não crentes a aceitar Jesus, é mau testemunho de pastor, é mau testemunho de evangelista, é mau testemunho de presbítero, é mau testemunho de diácono, de crente. É o mau testemunho que estraga. Muita gente está prejudicando a igreja com seu mau testemunho. Conhece a história de um cidadão que ele foi morar numa casa e ele colocou uma placa lá assim: ó, esta casa pertence ao Senhor. Mas só que lá dentro a briga era constante e o vizinho estava sempre ouvindo. Era pai brigando com o filho, era mulher brigando com o marido. Era uma confusão terrível. Quando um dia o vizinho se cansou, foi lá, bateu na porta e disse: olha, eu passo aqui todo dia e leio. Esta casa pertence ao Senhor, mas pelo que eu tenho ouvido, ela está alugada a Satanás, porque a placa está aí, mas dentro o couro come. Nunca vou ser crente por causa de vocês. E é isso que acontece, irmão. O mau testemunho. Veja o que Pedro e João disseram para aquele coxo que foi curado. Está lá em Atos dos Apóstolos 3. Leia lá. Pedro disse assim: olha para nós. Olha para nós. Olha para nós. Crente que tem bom testemunho, ele tem autoridade de dizer: olha para nós. Agora, quando eu chego numa repartição, que eu vejo um crente e que ele se esconde, ou então que eu dou a paz do Senhor e ele só falta botar a mão aqui para responder, é porque ele não dá bom testemunho. Porque Jesus disse lá em Atos 1:8 o quê? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis o quê? Testemunha. Mas tem crente que não é testemunha de Jesus. Tem crente que é agente secreto de Jesus. Ele está na universidade, já perto de terminar o curso, 5, 6 anos na universidade, ninguém sabe que ele é crente. Na repartição que ele trabalha, ninguém sabe que ele é crente. E eu vou inventar aqui esta noite um tipo de crente que você não vai esquecer. Sabe qual é? É o crente pau de porteira. Conhece o crente pau de porteira? Pau de porteira, irmão, dá em todo buraco. Você pode pegar o pau de cima, colocar no meio que dá. Pode pegar o de baixo, colocar em cima. É pau de porteira. Tem crente assim na igreja que ele se acomoda aonde ele chega. Ele ouve as piadas morais, ele dá risada, ele conta. Quando é no domingo, veste uma roupa branca, um vestido branco, um terno branco, pega uma Bíblia e vem para a igreja com a cara de santo arranhado. Mas na segunda-feira ele é mais sujo do que puleiro de pato. E quem conhece ele nunca vai ser crente. Nós podemos ganhar almas para Jesus, irmão, sem dar uma palavra. Só com o nosso testemunho. Jesus ganhou o ladrão. Mostra uma palavra que Jesus pregou para o ladrão. Mostra. Mas o ladrão acompanhou Jesus. Viu quando cuspiram nele. Viu quando bateram nele. Viu quando pregaram ele na cruz. Viu quando insultaram. E Jesus nada. Boca fechada. Quando Jesus abriu a boca, foi dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que faz. Aí o ladrão disse: esse homem é diferente.
esse homem é diferente. Se fosse eu, já tinha feito muita coisa aqui. Esse homem é diferente. Aí abriu a boca e disse: Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Ganho sem palavra. Lá em Natal, irmãos, eu vou já terminar, 9h15, lá em Natal, tinha um cidadão crente, e a mulher reclamava que é crente. Porque tem o crente e tem o que reclama que é crente. E ele criava galinha de capoeira, lá no quintal. E não tem coisa melhor do que uma galinha de capoeira, né? Com arrozinho quente, é coisa boa. E ele tinha um vizinho que era ímpio, que tem o incrédulo e tem o ímpio. O incrédulo, ele não crê como nós cremos, mas o ímpio é o perverso. É o sujeito de coração mau. E aquele irmão às vezes esquecia de cortar as asas das galinhas, ou das galinhas, e ela zoava para o quintal dele. E cada galinha que caía no quintal dele, o ímpio torcia o pescoço e jogava de volta para o quintal do crente. E a galinha morria. E a mulher, sem sabedoria, mostrava para ele, dizia: quando é que você vai tomar decisão com esse homem? E ele dizia: eu vou matar esse homem. E a mulher disse: você mata nada? Ele disse: vou matar. E ele foi matando galinha. Quando um dia ele chegou do trabalho, aí pastor Zé Carlos, a mulher disse: vai lá no quintal ver o que aconteceu. A última galinha, o ímpio tinha torcido o pescoço e jogado lá, ele estava, como a gente diz aqui, se estribuchando. Ele pegou a galinha, levou para dentro e disse: acaba de matar, prepara, eu vou tomar um banho e eu vou matar esse homem hoje. E a mulher disse: você vai matar? Vou matar. Aí ela levou, matou a galinha, acabou de matar, preparou, ele tomou um banho, vestiu a roupa. Ela pensou que ele ia sentar na mesa. Ele disse: põe a galinha na travessa. Aí a mulher pôs na travessa. O que é que você vai fazer? Eu vou matar o vizinho. Eu não disse a você que eu um dia mataria? Foi lá, bateu na porta do vizinho. Quando o vizinho abriu, que o viu, aí disse: você não entendeu ainda que eu não gosto de crente? Ele disse: entendi, por isso é que eu estou aqui. Está aqui por quê? A última galinha que eu tinha, o senhor matou, e eu vim lhe dar de presente para o senhor almoçar. Aquele homem ficou pardo, começou a chorar e disse: entre na minha casa. Eu não sabia que ser crente é isso. Eu não sabia que ser crente era tão bonito assim. Entre na minha casa. Ele entrou, colocou aquela travessa na mesa, e aquele homem perguntou: agora me diga o que eu tenho que fazer para ser crente também. Ele disse: se ajoelha aí, aceita Jesus como Salvador. Aceito, eu vou orar pelo senhor. Aí quando ele foi orar, a mulher daquele homem chegou e disse: que palhaçada é essa? Esse crente aqui na nossa casa e você de joelho? Minha filha, você não sabe como é lindo ser crente. E eu agora sou crente também. E quando ele contou para a mulher o que o crente fez, ela disse: eu também quero. Se ser crente é assim, eu também quero. E a mulher daquele irmão estava esperando ouvir um barulho, quebra-pau lá dentro, silêncio. Ela correu para ver o que estava acontecendo. Quando ela entrou na casa, ele estava acabando de orar pelo casal. Aí virou-se para a mulher e disse: eu não disse que matava o homem? Eu não disse que matava o vizinho? E não matei ele só não, matei a mulher também. Os dois agora morreram, agora vão nascer de novo, vão ser crentes, Jesus. Aleluia. Passados 6 meses, houve um batismo na sede. Aí ele foi, esse irmão, quando chegou lá, tinha um presbítero que conhecia o problema dele. Quando ele chegou lá, o presbítero disse: olha, vem cá, como está a tua situação com aquele vizinho ímpio? Ele disse: eu matei o homem. Está brincando? Matei o homem, matei a mulher. Você está brincando? Matei. Quando é que você matou? Há 6 meses atrás. E o sepultamento é hoje. Ele disse: como é que você matou há 6 meses?
E o sepultamento vai ser hoje. Olha eles dois ali, ó, no tanque batismal. Eles vão descer as águas. Eles vão descer as águas. Oh, aleluia! É por isso que Pedro diz, lá no capítulo 3 da primeira epístola: se alguma mulher tem marido que não é crente, seja ganho sem palavra. O nosso testemunho, irmão, vale muito mais do que as nossas palavras. Nós temos que ser, como disse Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 3, uma carta aberta e lida por todos os homens. Nós temos que dar um bom testemunho dentro da nossa casa. Nós temos que dar um bom testemunho no lugar onde se trabalha, onde estuda. Não é dar um bom testemunho dentro da igreja, não. Ser crente daquela porta para dentro é muito fácil. Difícil é ser crente daquela porta para lá. Se acender mais uma lâmpada aqui, ninguém vai notar. Já está tudo claro. Agora, se você acender um palito de fósforo na escuridão, aí faz a diferença. Faça a diferença. Seja um crente diferente. Mostre para este mundo que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você pode dizer amém? E eu termino 9h20. Eu termino 5 minutinhos, pastor Zé Carlos. O que faz uma igreja crescer, sabe o que é? Crentes cheios da graça de Deus. Vou repetir: crentes cheios da graça de Deus. Está escrito aqui, ó, Atos Apóstolos. A Bíblia diz assim, viu, Turbinado? E em todos eles, olha, não era só na liderança, não. Em todos eles havia abundante graça. Tem gente que quer só o pastor. Senhor, enche meu pastor do Espírito Santo. Enche ele da tua graça. Não, irmão. Tem que ser ministério cheio do Espírito Santo. Porque muitas vezes o pastor é cheio da graça, mas no ministério tem aqueles casca grossa, tem aquele cru. Tem o cru que faz tanto tempo que deu um glória a Deus, que quando der a primeira vai sair poeira da garganta dele. Cara de delegado de interior, não é espiritualidade, é vazio da graça de Deus. Crente cheio da graça é alegre. Crente cheio da graça é animado. Crente cheio da graça dá aleluia. Crente cheio da graça dá glória a Deus. Crente cheio da graça trabalha. Crente cheio da graça ganha almas. Crente cheio da graça coloca o ombro ao lado do pastor da igreja e diz: conte comigo para o que der e vier. Seja cheio da graça. Cheio. Olha para a pessoa que está do teu lado assim, olha assim, ó. Pode até apontar assim, olha, faça assim e diga: seja cheio da graça. Seja cheio da graça. Seja cheio da graça. Seja cheio da graça. Imagina esta multidão aqui, cheia da graça de Deus. Não há inferno que aguente.